Por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Terminou agora Flamengo 1, São Paulo 1 e nós vamos aqui apresentar para vocês o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ESPN, canal aqui do YouTube. Muito bem, quero desejar para você aí que é papai, cara, primeiro vídeo do dia aqui no nosso canal. Feliz Dias dos Pais! Que Deus possa abençoar todos nós, papais. É isso aí, nós merecemos, né, galera? Muito bem, dito isso, vamos aqui então acompanhar as análises do programa Linha de Passe, mesa redonda da ESPN. Vamos lá, galera? Sim, bora. Os fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira para o Flamengo, ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim, ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe. Mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou. Para a forma como o Flamengo tem atuado. Para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder do torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior. O São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça. E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores,
Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos. Então, acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, tem muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas eu tô querendo, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo. E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva, a gente tem que considerar isso também. Então, eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só para fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Falei Jorge Jesus, é Rogério Ceni. Sim. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Bem, Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol do São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar as jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. E é claro, né, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores, o primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro, e ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu, obviamente, não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time. É uma espécie de... É uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de ênfase, digamos. Mas a maneira como o Flamengo está hoje é uma coisa muito, muito preocupante, assim. Na quarta-feira tem o jogo com o Grêmio de volta aí no Maracanã e a gente vai ter uma ideia melhor, né, do estado do time, da temperatura, daquilo que o Flamengo vai fazer ou não fazer. Eu tenho dificuldade para enxergar uma reviravolta nesse confronto e o Grêmio sair do Maracanã classificado. Tenho muita dificuldade, mesmo com o Flamengo mostrando esse nível de falta de empenho, falta de interesse. Esse é o gol. Assim, teve uma jogada no futebol recentemente em que a equipe marcou menos o seu adversário do que essa do Flamengo e do Lucas, que vocês devem ter visto o Messi na intermediária do jogo do Inter-Miami, não aparece nenhum jogador adversário até ele entrar na área e no rebote fazer um gol. É uma coisa muito... Ele passa pelo Thiago Maia, desculpa te interromper, mas só complementando o que você está dizendo, André, e o Wesley, ele meio que sai assim da jogada, parece que ele sai, tipo, não vou fazer a falta, mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele está deixando o Lucas passar. Sim, e é um lance, só para completar, é um lance só, sim, é um lance em um jogo, sim, mas é uma boa ilustração. Os gols contra o Olímpia. Então, uma boa mas sabe o mérito do São Paulo? Mas era o São Paulo reserva. Esses problemas físicos do Flamengo, isso a gente vem falando, tem sido destacado, não é de hoje, né? Bem antes de São Paulo. Eu não acho que é físico só. Não? Eu não acho que é físico. Assim, não é possível
que esses jogadores não consigam se conectar em campo, alguns deles atuando juntos há tanto tempo. E não é possível que exatamente quando eles tiveram, ano passado, um treinador que gerou um ambiente em que eles estavam mais felizes, mesmo com um monte de problemas, com espaços pelos lados, o Vitor Pereira falou isso, o Rogério usou na semifinal, por exemplo, e o São Paulo coletivamente na semifinal da Copa do Brasil no ano passado foi muito melhor que o Flamengo, mas o Flamengo, exatamente porque havia conexão entre os jogadores, foi lá e ganhou o jogo com facilidade. O Corinthians também usou isso, o Vitor Pereira usou. Aí a decisão foi para os pênaltis, até porque o Corinthians tinha jogadores mais decisivos que os do São Paulo no ano passado. Isso acabou fazendo a diferença. E exatamente porque coletivamente havia problemas, o treinador foi trocado, o Dorival saiu. Porém, quando o Dorival sai, outros problemas voltam. Eu acho esse Flamengo, porque eu vejo o grupo de jogadores do Flamengo e eu sou incapaz de duvidar tecnicamente do que eles podem fazer dentro do continente. Então eu nunca duvido desses caras. Porém, eu também Pensando duvido em cada um individualmente. individualmente e até eles se entendendo. Porém, eu duvido muito que isso mude do jeito grande, constante. Para o Flamengo ter o técnico como o Palmeiras Eu não por duvido, 3 sabe anos. por quê? Se der continuidade a um treinador, isso pode Eu não melhorar, acho. mas muda de treinador toda hora. O Não Palmeiras acho. tem, porque é o mesmo treinador há 3 anos. Mas muda por causa dos jogadores também. Eu, no lugar de direção do Flamengo, ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Copa do Brasil, eu faria uma profunda reformulação no elenco no ano que vem. O time tem dinheiro e essa é uma coisa que as equipes brasileiras costumam ter muita dificuldade. Elas constroem seus grandes ídolos nos grandes resultados e a história do Gabigol, para mim o segundo maior jogador da história do clube, está construída. Eu nem dispensaria. Mas tem outros jogadores que são... Bruno Henrique, eu ficaria. Mas tem outros jogadores ali que são grandes, que talvez o tempo deles tenha passado. E essa direção que tem muito dinheiro precisa construir um outro time Por exemplo? que tenha fome. O Everton Ribeiro, que eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas... Vou dar um exemplo de um, né? Quem sabe montar um elenco mais coeso, eu não sei, porque não dá mais pra gente ficar olhando toda hora pro treinador e falar, vai mudar de técnico. Porque daqui a pouco a gente tá falando de Jorge Jesus de novo. É um problema de estado de espírito, né? Aliás, o Dorival foi uma exceção. Se a gente retroagir, o Flamengo, com alguns jogadores Mas ele fez diferentes, muitas concessões táticas para ser essa exceção. Tudo bem, mas tocou o barco adiante e ganhou 2 competições que hoje o Flamengo, uma delas já não vai ganhar, que é a Libertadores, e a outra é o que sobrou ali, junto com o Brasileiro. Antes do Jesus, você já tinha essas discussões no Flamengo. Com outros jogadores, um outro momento, tinha ido o Diego, mas discutia-se isso. Aí o Jesus fez tudo o que fez e que até hoje está na memória. Depois do Jesus, o Flamengo apanha para de novo conseguir um pouco de consistência. Até tem títulos com o Rogério Ceni, mas o trabalho do Dorival é uma ilha cercada pela recorrência dessa inércia do time do Flamengo, cercada por todos os lados. Porque eu vou dizer uma coisa, um time como o Flamengo, meu filho, ele estava assistindo o jogo, ele foi descobrir, claro, ele não estava com a mesma atenção que eu, com a escalação, ele foi descobrir que o Jandrei era o goleiro do São Paulo aos 22 minutos do primeiro tempo. Não pode. É o que uma das faixas da torcida falava hoje. Investimento de milhões, futebol de centavos. Então, talvez essa reformulação a qual o Birner se referiu, ela já esteja até tardia. Eu acho que os títulos com o Dorival e o que aconteceu com o Dorival retardaram essa reformulação. É um problema de estado de espírito, gente. Não é de pessoas, tanto que muitos desses jogadores, talvez alguns deles não, Felipe Luiz, por exemplo, eu já não enxergo mais ele como um lateral de uma linha de 4 com nenhuma outra camisa. Mas é uma questão física, né? Esse é uma questão física, uma questão mas específica. é uma exceção. O resto, o Flamengo tem que mexer na alma. Tem que mexer na alma desse elenco. Isso está claro. Está fazendo hora extra. A propósito, em cima disso que vocês disseram, Birner e professor, a gente tem vaias para alguns jogadores. Antes da partida, quando os jogadores são anunciados, alguns deles não foram muito bem recebidos ali pela torcida do Flamengo ou por parte da torcida. Vai em aquecimento. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? A gente tem isso aí. Vamos ver. O 25 é Matheus Cunha. 43, Wesley. 15, Fabrício Bruno. 4, Léo Pereira. 6, Ayrton Lucas. 21, Alan. 8, Thiago Maia. 14, Arrascaeta. 29, Vitor Hugo.
Bruno Henrique. 10, Gabi. Muitas vaias. Tá aí. Isso. Diga, André. É o termômetro, né? Isso. Eu só acho que, assim, nesse caso específico, se você fizesse esse teste uma semana antes, seria bastante diferente. Não com todos os jogadores, mas seria bastante diferente. Porque o que eu estou querendo dizer é que tem muito a influência do jogo contra o Olímpia. Totalmente. Mas precisa ter, né? Não, precisa ter. Mas o Matheus Cunha e o Fabrício Bruno serem vaiados, concordo acho que contigo, tem a ver com o jogo. Tem a ver com o jogo em si. Claro. E, O Alan, coitado, e não agora. com... Embora o Alan esteja ali, jogando, ele realmente não esteja ainda vivendo um bom momento, mas acabou de chegar, não faria muito sentido. Num time que não vive um bom Os momento. próprios aplausos ao Arrascaeta têm muito mais a ver com a qualidade, com a história dele, do que com as partidas recentes. Então, assim, tem uma mistureba aí. Lá em Assunção, na hora que acabou o jogo e que a gente estava para sair do estádio, tinha uma manifestação dos torcedores do Flamengo ali e a gente começou a prestar atenção para ver justamente contra quem seria essa manifestação. E ali ficou muito claro, né? A manifestação foi, primeiro e mais intensa, e claro, tudo bem, podemos estar falando de grupo específico, tal, né? A torcida organizada que viajou, mas a primeira manifestação, e acho que muito justa, e mais intensa da torcida, contra Landim e Marcos Braz. Esses foram os que mais apanharam. Desculpa te interromper, porque... Tá aí, galera, as análises do programa Linha de Passe da ESPN Brasil pós-jogo. Cara, pra mim, o Flamengo fez mais uma partida ruim, criando pouco até o São Paulo fazer o gol. O Flamengo, cara, tinha finalizado 2 ou 3 vezes só. É muito pouco, galera. É muito pouco. O time só roda a bola, só gira a bola de um lado pro outro no cirandinha, cara, e não finaliza. É muito pouco. O que acontece? Será que o técnico proíbe o jogador de finalizar? Muito bem, depois que o São Paulo faz o gol, daí parece que dá aquele estalo na cabeça dos caras e eles começam a se movimentar mais, procuram querer atacar mais. Só que não é o suficiente. Esse time, cara, tá destruído mentalmente, psicologicamente. Esse time tá longe, tá muito longe do seu ideal. O time não evolui. O time só piora. Cara, é cada jogo um pior que o outro. No segundo tempo, o Flamengo procurou mais o jogo do que o São Paulo. Não é porque perdendo dentro de casa, 60 mil pessoas no Maracanã, lotado, com chuva, a torcida foi lá, a torcida vaiou, aplaudiu. Vocês viram ali que a gente teve um termômetro, né? Alguns jogadores sendo vaiados, outros aplaudidos. Só sei o seguinte, a torcida, cara, o torcedor do Flamengo está muito magoado, está machucado por dentro. A eliminação no meio de semana para o Olímpia foi uma vergonha, foi um vexame, né? O Flamengo não poderia ter sido eliminado daquela forma, perder de 3-1 para o Olímpia depois que faz o primeiro gol de virada. Não, né, cara? Não dá, né? Por isso que a torcida vaiou alguns jogadores, e merecido, tem que vaiar mesmo, cara. Tem jogador que não merece vestir a camisa do Flamengo. Tem jogador que tá andando em campo. Tem jogador que tem que vazar, tem que sair. Junto com o Sampaoli, que faz um péssimo trabalho, na minha opinião. Alguns jogadores estão boicotando já. Eu posso te falar o seguinte, hein? É perceptível demais. Tem hora que você vê que o jogador não vai na jogada, que ele tem a oportunidade de chutar no gol e não chuta. Isso é por quê? Qual o motivo? Será que é um pedido do Sampaoli? Não chuta, vai que você erra. Igual ele repreendeu o Pedro na finalização contra o Grêmio. Você errou aquele gol. Só chute quando tiver certeza. Sabe a tal da contundência que ele tanto fala nas coletivas? Ele pede contundência, né? Ele pede acertos. Ele pede para o jogador chutar e acertar. E daí eu acho que o jogador fica acanhado, com medo de finalizar e não finaliza. Só pode ser isso, não tem explicação. Mas, cara, que tem alguma coisa, tem. O time do Flamengo hoje fez mais um jogo ruim. O Flamengo só melhorou um pouco depois que o São Paulo abriu o placar. No segundo tempo, o Flamengo foi superior ao time do São Paulo. A entrada do Luiz Araújo deu uma cara nova para o time, deu mais profundidade, né? Ele foi um dos melhores jogadores no segundo tempo. Ele entrou e mudou o time, cara. Sofreu o pênalti e o Pedro cobrou e fez. Ainda bem que o Pedro fez esse gol, senão
E, cara, senão o mundo cairia na cabeça dele hoje, né? Ainda bem. É isso, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui!